o som do trompete de Rubinho Antunes. Este é um dos destaques de hoje na Sessão em Cena. Vamos saber agora com Edilane Garcia quais são as melhores opções de cultura na região. Rubinho Antunes, o mestre nos sopros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o CD do Rubinho, mas antes acompanhe um pouco do som dele com mais músicos. Rubinho estudou música na Unicamp, fez um nome em Campinas, conquistou espaços e elogios de grandes músicos como Johnny Alf. O CD De Viterbo, com 8 faixas, conta com a participação de Guilherme Ribeiro, Alberto Lucas, Pepa Delia e Cacá Malaquias. O nome De Viterbo tem uma ligação forte aí com as tuas raízes. Minha cidade chama Santa Rosa de Viterbo, é uma referência às minhas raízes, a banda que comecei a tocar lá e o pessoal que sempre da onde começou a minha formação musical. Obrigada pelo bate-papo. E você que quer conhecer um pouco mais do som de Rubinho Antunes, passe aqui pela estação Santa Fé, em Barão Geraldo, distrito de Campinas, quinta-feira, dia 7, a partir das 9h30 da noite. O telefone para reservas é o 3289-4800. O Em Cena volta semana que vem com a repórter Ellen Sacconi. Eu saio de férias e a gente vai se ver em julho. Fique um pouco mais com o som de Rubinho Antunes. Olá, esse é o Instrumental Sesc Brasil. Santa Rosa de Viterbo, perto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Rubinho Antunes começou cedo e por lá. Como muitos brasileiros, o primeiro instrumento dele foi a flauta doce. Rubinho hoje toca com bandas de primeira linha e com uma das maiores referências da música brasileira, ninguém menos que Johnny Alf. De Viterbo parece uma expressão latina, né? Parece que você está inventando uma moda em latim aqui para colocar o nome no seu disco, mas na verdade não é isso, né? Não, na verdade não é o nome de uma cidade. Na verdade, De Viterbo é uma cidade da Itália, mas esse De Viterbo do CD é uma homenagem à minha cidade, que é no interior de São Paulo, chamada Santa Rosa de Viterbo. Onde você começou a tocar? Onde eu comecei a tocar, onde eu passei toda a minha infância. E meus pais moram lá até hoje, toda a minha família. E aí eu fiz uma música, botei esse nome e resolvi botar o nome do disco De Viterbo como homenagem à cidade. Esse é o primeiro disco? É meu primeiro disco solo, Eu tenho outro disco com a banda Comboio, 2 discos com a banda Comboio, mais um disco que eu gravei com Johnny Alf e outras coisinhas, mais com composição minha mesmo, é o primeiro disco. E você tem uma ligação forte com o interior, né? Porque tem essa história da banda lá em Viterbo, né? Que você tocava, e depois tem Tatuí. Eu venho do interior. São Paulo, para mim, é uma coisa recente. Que minha formação começou na banda da minha cidade. Desde 8 anos de idade eu tocava na banda municipal. Aí depois, com 15, 16 anos, eu fui para Tatuí estudar no conservatório lá. Estudei lá até os 19, fui para a Unicamp, fiz faculdade em Campinas. E depois que eu vim para São Paulo, em 2002, que eu mudei para cá. Mas eu já estava trabalhando aqui, fazendo algumas coisas aqui. Com música, sempre com música? Sempre com música. Desde cedo, né, tocando? Eu comecei a tocar profissionalmente mesmo com 19, quando entrei na faculdade. Eu já comecei a tocar com o Johnny Alf. Aí sempre vinha para São Paulo tocar, mas estava morando lá por conta da faculdade. Agora, como é que foi essa evolução de um menino que tocava na banda, né, de uma cidade do interior, para tocar depois com um ícone da música como o Johnny Alf? Foi um negócio que, na verdade, eu não tinha muita noção do que era quando eu comecei a tocar com o Johnny. Porque eu fui para a Unicamp, eu fui sem saber muita coisa, prestei vestibular, pensei que não fosse passar, passei. E aí comecei a tocar na Big Band da Unicamp. E tem o pessoal que toca com o Johnny Alf é de Campinas, o Marcos Souza, o baixista, o Ramon, baterista. E teve uma apresentação da Big Band da Unicamp lá em Campinas, que o Marquinho, o baixista, levou o Johnny para ver a Big Band, não sei por que motivo. E aí eu fiz um outro solo, e o Johnny gostou e pediu para me levar num ensaio que ia ter, para eu começar a tocar com eles. O primeiro show foi aqui em São Paulo, no Café Piu Piu, em 98, maio. E naquele momento você nem sabia muito bem quem era o Johnny Alf, assim, o tamanho da Eu conhecia algumas coisas mais famosas, mas eu não tinha noção da importância dele, assim, pra música, coisa e tal. Depois que eu fui
que eu fui descobrindo, tanto que eu tava bem cru pra tocar assim. Eu tinha um professor que falou: eu vou tocar lá, eu preciso dar um jeito. Aí ele me deu um professor que é um cara daqui de São Paulo, que é o Rodrigo Issaia. Ele me deu bastante força para estudar, para conseguir tocar aquele som do Johnny Alf, que é bem complicado. Te deu um intensivão, assim? Me deu aulas de improvisação, mas eu comecei a focar nesse repertório dele para poder, pelo menos, chegar com mais bagagem, né? Antes do Johnny Alf, como é que era teu repertório? Você tocava jazz, tocava música brasileira, ainda tinha música de banda na história, como é que era? Na verdade, música de banda eu toquei até... sempre tocava na banda de Santa Rosa só, na banda municipal lá, que não é uma banda profissional, uma banda amadora. Então eu tocava o repertório de banda tradicional, dobrados, samba, essas coisas. E a gente, extra banda, lá em Santa Rosa mesmo, a gente formou um grupo que chamava Biquirim. Biquirim é uma expressão que lá significa tampinha de garrafa. E a gente tocava música brasileira, basicamente, música MPB e bossa nova. Ali que eu comecei a ir para esse lado da música instrumental. E depois fui estudar em Tatuí. Em Tatuí tem muita aula prática de grupo. Então lá me ajudou muito a esse desenvolvimento de tocar música instrumental. E principalmente jazz, que não tocava nesse grupo lá em Santa Rosa, não tocava. Comecei a tocar em Tatuí. E é isso aí, minha trajetória foi mais ou menos essa. Mas banda eu parei mesmo ali em Santa Rosa, tanto que eu nunca mais toquei em banda sinfônica, nunca teve nenhuma participação. No texto de apresentação do seu disco, o Antônio Naná Dias diz que você tem alguma referência de Ken Wheeler e Freddie Hubbard. Como é que é? O que esses caras têm a ver com a tua formação? Porque o Freddie Hubbard é um trompetista bem tradicional do jazz, do hard bop. Eu estudei muito solo do Freddie Hubbard, tirei solo, sempre ouvi muita coisa dele. Então é tipo é uma coisa básica para trompetista que quer improvisar, você tirar a coisa do Freddie Hubbard, ouvir bastante, conhecer os discos, conhecer os temas dele. E o Ken Wheeler é um cara mais desconhecido pro público em geral, assim, de jazz, né? Mas é um trompetista bem legal, que ele é inglês, que tem um trabalho não tão de hard bop, não tão de jazz americano, mas tem uma coisa de mais jazz europeu. Ele grava pelaquela ECM Records. E eu sempre gostei muito daquele tipo de sonoridade um pouco diferente do Freddie Hubbard e do Clifford Brown, que são os trompetistas mais tradicionais que a gente costuma ouvir. E eu fui para esse lado porque eu percebi que pouca gente conhecia esse lado do instrumento, né? Que o Ken Wheeler faz muito bem. E qual é a diferença? O que diferencia o som do Ken Wheeler e o seu, portanto, desse trompete tradicional que a gente costuma ouvir? Eu não digo que o meu trompete não é tradicional, né? Eu tento ir para um lado que se diferencie de alguma coisa, mas eu tenho muito chão para andar ainda, para chegar num nível desse. Mas eu acho que é mais de concepção mesmo, da maneira de tocar mais livre, sem, por exemplo, seguir uma... Normalmente a música ela é composta por trechos assim, de quadrados, normalmente 4 ou 8 compassos. E dentro dessa coisa redonda da quadratura da música, tentar ficar um pouco, não seguir exatamente aquilo. Fazer aquilo, mas de uma maneira mais livre, entendeu? Entendi. Segue a marcação, mas vai solto, né? Vai solto, Eu tento ir esse lado que eu acho que o Ken Wheeler faz muito bem. Eu tento ouvir bastante ele para tentar pegar essa coisa, mas ainda falta muito. E compositor, Rubinho, você tem influências de Johnny Alf, por exemplo, nas suas composições? Tem alguma referência a ele? Ou a Freddie Hubbard? Sei. De onde vem? Eu estava te ouvindo passando o som aqui e tinha alguma coisa de Tom Jobim na história. Na verdade eu não sei o que tem de influência, porque compositor eu comecei a compor em uma aula da Unicamp que eu fazia, uma aula de harmonia com o Gogô, que é um pianista que tocou com o Dick Farney. Eu fazia aula de harmonia com ele lá e eu comecei a compor como estudo mesmo, para tentar aplicar as coisas que eu aprendi na aula de uma maneira mais prática, não só analisando música dos outros. Eu acredito que deve ter influência. Eu não consigo ouvir isso porque é um negócio como eu fiz, eu não consigo ter essa visão de fora. Mas eu acredito que tem muita influência de Tom Jobim. Eu sempre ouvi muito Chico Buarque, meus tios em Santa Rosa sempre tem quase todos os discos, eu sempre ia na casa deles ouvir.
ouvir esses discos. E eu acho que deve ter muita coisa desse tipo, com essa coisa jazzística também dos compositores instrumentistas, tipo Freddie Hubbard ou Clifford Brown, Lee Morgan, esse pessoal. Mas eu não consigo, na verdade, enxergar isso não. Eu preciso me desligar um pouco para saber se tem mesmo. Um músico sem preconceitos, Rubinho começou tocando na banda de sua cidade, aquela mesmo dos dobrados e das marchinhas, e com toda a humildade conseguiu um reconhecimento das feras de nossa música. Você fica com um pouquinho mais de Rubinho Antunes e banda. É uma história também que vem de Campinas, que é o Guilherme, que é um pianista que Guilherme Ribeiro fez Unicamp junto comigo, o Alberto, que é da minha turma também da Unicamp, o Pepa, que é da Unicamp, mas ele é anterior, acho que alguns anos antes de mim, e o Kaká Malaquias, que é uma referência para mim por conta dele tocar na Banda Mantiqueira. A Banda Mantiqueira é um negócio que foi sempre muito presente na minha formação musical. Você acompanhou mais um Instrumental Sesc Brasil. Não perca o nosso próximo programa. Até lá!